Louvado seja o nome do Senhor. No seu versículo 42, glória a Deus. Vamos achar o Evangelho de Mateus, capítulo 24. O versículo é 42, que diz assim: portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Bem? Podemos acertar. Glória a Deus. Peço que ore por mim mais uma vez, como a sua orou, para que no abrir de meus lábios não seja revelado as verdades do Evangelho do meu Deus. Eu sempre falo, uma dificuldade muito grande, porque vezes nós temos temas que aparentemente nós conseguimos dominar. Parece que flui mais fácil, a gente já sabe onde a gente vai começar, onde a gente vai entrar, aonde a gente vai sair. Esse tema, confesso que eu nunca o preguei, Acho que a gente vai partir para a glória sem conseguir pregar todos os temas que a Bíblia contém, porque são assuntos ilimitados da parte do Espírito de Deus para nossas vidas. E hoje o Senhor, essa semana o Senhor tem falado no meu coração. Eu aqui nesta correria da obra, como tem sido às vezes postado lá no nosso grupo do WhatsApp, é bem verdade que algumas pessoas não estão nem aí, a gente analisa, colocou uma postagem essa semana, e hoje eu fui ver quem dos membros da igreja, viram a postagem do seu pastor, e pasmem, a gente vê até líder que não está nem aí para que foi postado. E às vezes nós colocamos algumas coisas sérias que é necessário você que é membro dessa igreja esteja inteirado, nos assuntos, algumas mudanças, algo que talvez o pastor queira tratar com a igreja. Então, por isso que o grupo do WhatsApp da igreja foi criado, a gente se comunicar. Tem verdade que tem uma galera lá que interage 48 horas, Ou seja comigo, Senhor, não me abandono. O tema que eu vou pregar acerca de vigilância, porque nós somos um povo distraído, sim ou não? Eu acabei de ver entrando umas duas meninas aqui para assistir o culto, e os olhares automaticamente, porque nós somos um povo distraído. Se eu andar agora pela igreja, alguns olhares me acompanharão, sim ou não? Sim. Porque nós somos um povo distraído. E Jesus sabe que nós somos um povo distraído. Ele, de certa forma, dentro da tua palavra, Ele sempre vai nos alertar para que possamos vigiar, que possamos estar atentos, porque Ele sabe que nós somos um povo distraído. O brasileiro, então, é distraído por qualquer tipo de coisa. É bem verdade que quando o texto de Mateus capítulo 24 está inserido aqui dentro, a Bíblia fala que os discípulos do Senhor estão pedindo para que Cristo olhe para o templo, a sua pompa, a sua glória, a sua luxúria. E o parecer de Jesus para o seu discípulo é o seguinte: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E Jesus vai partir para o Monte das Oliveiras, lugar de familiaridade dele e dos seus discípulos, lugar de grandes batalhas espirituais. Jesus se retira para ali.
Todos nós temos um lugar de refúgio para chorar aos pés do Senhor. Tem lágrimas que foram derramadas do seu rosto, que nem o seu marido sabe, que nem o seu filho sabe, que nem o seu esposo sabe. E assim falam para homens também, porque o homem parece ser mais durão, né? Ele um pouco casca grossa, mas dentro do homem também há uma fragilidade. E quando ele sente a graça de Deus envolvendo, ele não consegue. Eu estive em lugares de pessoas da alta periculosidade, donos de comunidades do Morro de Niterói, mas quando era pregada esta palavra, os mesmos não aguentavam. Aqueles que degolavam, que esfolavam, que queimavam, que sequestravam, que atiravam, que cortavam, não resistia a tamanha graça e caía chorando como se fosse uma criança. Então nós homens também temos essa parte de chorarmos, e muitas das vezes choramos quando nossas esposas não veem, porque nós temos que nos mostrar fortes muitas das vezes para a nossa família. E Jesus agora está reunido no Monte das Oliveiras, orando ali, está instruindo, melhor dizendo, os seus discípulos. E uma coisa que me chama a atenção é que os discípulos têm uma certa curiosidade. Que curiosidade é essa, pastor? É de saber que sinal haverá da sua vida e qual é o tempo. Eles estão preocupados porque Jesus ainda não morreu. Jesus ainda está vivo, cumprindo o teu ministério, mas já é uma preocupação lá na frente. Quais os sinais? O que vai acontecer? O que vai preceder a sua vida? Jesus começa a instruir os seus discípulos: olha, o que vai acontecer é que surgirão muitos em meu nome, falarão que sou eu, e de fato, se você puxar dentro da internet, há diversos homens e até mesmo mulheres que se dizem ser a encarnação do Cristo da igreja. E o mesmo fala: não acrediteis. Ele fala que haverá catástrofes naturais, a natureza será abalada, haverá fome, terremoto, haverá guerras e rumores de guerra. Jesus está dando a instrução aos seus discípulos que está acontecendo. E portanto ele exorta os seus discípulos à vigilância. O que é vigilância? O ato e efeito de vigiar, de estar atento, de estar alerta, de estar aceso, de estar acordado. Porque existem pessoas que estão com o olho aberto, mas espiritualmente estão dormindo. E a Bíblia fala: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Aleluia, porque o sono da indolência tem tomado conta da igreja. E a igreja está negligenciando os sinais que Jesus falou que aconteceria. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Os sinais que Jesus está falando é de guerra. E quando você liga o teu televisor, quando você liga, acessa seus aplicativos sociais, você o que mais vê é guerra, nação se levantando contra a nação. E às vezes se desesperamos, porque de fato é para se desesperar. Mas Jesus fala: não fiqueis assustados, é a palavra, porque isso é necessário que aconteça. E eu vejo a igreja do Senhor, não vou falar do mundo, a igreja do Senhor, quando houve uma pandemia, foi algo mundial, a igreja do Senhor automaticamente se alarmou, sim ou não? Sim. A igreja altamente se preparou, sim ou não? Sim. Compramos álcool em gel, sim ou não? Sim. Compramos máscara, sim ou não? Sim. Lavávamos a mão toda hora, sim ou não? Sim. Estávamos precavidos porque o vírus que estava assolando a humanidade estava matando, estava destruindo. E prontamente a igreja do Senhor, uns fecharam suas igrejas, outros manteram aberta, outros levaram a igreja para o monte para cultuar. E de certa forma nós ficamos atentos dentro dessa pandemia.
Agora há pouco tempo, o Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro emitiu um comunicado dentro dos jornais que haveria uma tempestade incomum no estado do Rio de Janeiro, sim ou não? Você se preocupou, sim ou não? Nós ficamos alertas, sim ou não? E graças a Deus nós oramos e essa tempestade não assolou a nossa cidade. Mas ficamos alertas pelo que os homens falam, pelas previsões dos seres humanos, quando de fato sim para nós ficarmos, não seremos loucos a ponto de duvidar das autoridades, sim. Mas o que me chama a atenção é que a preocupação pelos que os homens falam não é a mesma preocupação que a Bíblia diz. Porque a Bíblia fala, Jesus está voltando e nós, não estamos nem aí, sim ou não? É verdade. A Bíblia fala, Jesus vai vir buscar uma igreja e nós que somos a igreja não estamos nem aí. Nós não nos preparamos, nós não ficamos de fato vigilantes, alerta pelo aquilo que a Bíblia fala. Isso é perigoso porque nós somos um povo que nos distraímos facilmente. Parece que a promessa da vida do Senhor está sendo demorada, porque já vi um questionamento na época do apóstolo Pedro. Alguém estava importunando a igreja dizendo que a vida de Jesus era balela, que desde quando ele era moço está ouvindo que Jesus estava voltando. Só que a resposta do apóstolo para a igreja é o seguinte: não julgares a vida do Senhor demorar, antes ele é longínquo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos chegam arrependidos ao arrependimento. E parece que o tempo vai passando e nós vamos se acostumando a frequentar o lugar de culto, que esquecemos de nos comportar como Deus quer que nós nos comportamos neste mundo. Porque é bem verdade que a partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, a nossa conduta, a nossa forma de agir, de falar, de gesticular, de aconselhar, tem que ser de forma diferente, de forma que a Bíblia nos dá a base, a sustentação para determinado conselho, sim ou não? Então, quando isso não acontece, é sinal que nós não estamos vigiando nem aqui e nem na China. Estamos desapercebidos concernente à volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos preparando para tudo. Pessoas que estão aqui estão se preparando para a faculdade. Pessoas que estão aqui estão orando para um bom casamento, para uma família. E tudo isso é muito bom. Mas eu te pergunto, se não der tempo para o casamento, e se não der tempo para a faculdade, e se não der tempo para a gente construir uma família, e se não der tempo de comprar aquele carro de ano que você tanto sonha, e se não der tempo de você concluir a tua casa que você começou a fazer, e se não der tempo de você comprar a casa que você sonha comprar, e se você sair daqui agora, e eu sair daqui agora, e dar um mal súbito, nós passarmos mal, e quando alguém vier nos socorrer, nossa alma já se desprendeu do nosso corpo. E se? Aí eu sempre faço uma pergunta, ou dentro da cerimônia fúnebre que eu sou convidado, ou de certa forma eu tenho que ir para prestar o consolo à família, eu pergunto: aonde está ancorado o nosso barco? Porque barco que está à deriva é um barco que corre risco de afundar. Mas o barco que está num porto seguro chamado Cristo, independente do nível da tempestade, ainda aquele balanço de um lado para o outro, não vai afundar. Porque aquele que está dentro do barco, que comanda o barco, ele é fiel para acalmar a tempestade. Então Jesus está dizendo: vigie, fique atento. Ele começou a falar dos
que aconteceriam. E ele está dizendo, tudo isso é princípio de dores. E o que me chama a atenção é que parece que quanto mais o tempo nós de evangélicos, quanto mais o tempo frequentando a igreja, mais distante de Deus a igreja fica. É por isso que a Apocalipse está dizendo, volta-te ao primeiro amor. Porque o primeiro amor tinha relacionamento. O primeiro amor tinha prazer de estar perto. Hoje nós não temos prazer de estar perto do nosso Deus. Nós que somos pregadores, vamos ler a Bíblia quando estamos convidando para pregar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando somos convidados para pregar, meu Deus, me dá um tema, me dá um texto, me dá isso, me dá revelação, me mostra o oculto, me mostra o profundo, me leva lá na profundidade do teu espírito, e depois que passa a tua oportunidade, a Bíblia está do lado. Acabou-se Deus. Nossa oração, oração superficial. Por quê? É só olhar. Claro que nem todos, não vamos generalizar, que eu sei da correria. Você já olhou uma pessoa que entra na igreja, dobrou o joelho, é sinal que essa pessoa não tem relacionamento na oração com Deus. 90% do caso que acontece, eu fico observando, não tem o hábito de orar, se preparar, de ter uma devocional com Deus. E quando isso acontece, nós ficamos distraídos. Qualquer coisa nos distrai, qualquer notícia nos alarma. Você já reparou, não sei você, isso acontece comigo também porque eu sou pecador igual vocês. A palavra está servindo para mim igual está servindo para vocês. Às vezes acontece determinadas situações que quando eu não estou numa busca, eu não tenho uma devocional com Deus dentro daquela semana, aquilo faz com que eu arranque meus cabelos, me preocupo, entra ansiedade. Mas às vezes quando eu estou, me retiro para uma devocional com Deus, rapaz, caiu um meteoro lá no mar de Copacabana e a água vai matar tudo. Deus está no controle. Você já reparou que é diferente quando você está cheio de Deus e quando você está cheio das coisas do mundo? Já reparou quando você está em vigilância? Porque quem anda em vigilância anda nos patamares ou no nível que Deus estabeleceu. Quem anda em vigilância anda nos lugares altos e tem visão da onde o inimigo está vindo e não se alarma, não se preocupa, porque ele entende que maior é o seu Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque entendemos que com ele está o braço de carne, mas para a igreja, o Senhor nosso Deus, forte e poderoso na batalha. Mas somos um povo que se distrai facilmente. Algumas coisas têm nos distraído. A primeira coisa é nós cobiçarmos aquilo que Deus não mandou cobiçar. Gênesis capítulo 3 traz a narrativa bíblica em que a serpente vai dizer para a mulher: Deus falou com vocês que vocês não podem comer do fruto das árvores do jardim. Ela vai dizer: não, Deus não falou assim. Deus falou que nós poderíamos sim comer dos frutos das árvores do jardim livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não podemos comer. E às vezes já vi pregador meteu mal em Adão, né? Esse texto fala que Eva sabia das instruções que Deus havia dado a Adão. Adão não era tutor de Eva, não. A salvação é individual. Ela, quando fala com a serpente, ela está dizendo: não,
Então ela conhece, ela sabia a instrução que Deus tinha falado, que daquele fruto ela não poderia comer. A primeira distração é dar ouvido quem é para não dar. É começar a ouvir o que é para não ouvir, o que não é para ouvir. Isso te distrai, te rouba do foco. E uma ordem que já foi dada por Deus, por nós darmos ouvido quem não é para dar, nós começamos a negligenciar o que Deus falou que não era para ser negligenciado. Sim ou não? Porque estamos dando ouvido a quem não é para dar. O que chega de pessoas disfarçadas de serpente no nosso meio, para tentar trazer conversas que não é para mim, para você ouvir, não estamos de vir. Agora cabe o que? Nós temos a autoridade de Deus. Eu não quero ouvir. O meu ouvido não foi para ouvir isso, porque eu conheço as escrituras sagradas. Se Deus falou para não comer, eu não vou comer, e pronto, e acabou. Então o que nos distrai é dar ouvido a quem não é para dar ouvido. E a Bíblia fala que ela olha, porque quando você olha, busca os desejos. Sim ou não? Quando você olha os seus desejos, você olhou, opa. Só que Eva não olhou somente com os olhos, Eva olhou também com o coração. Porque nós não somos cegos, nós vamos andar no mercado, na rua, onde quer que for, e nós vamos olhar, sim ou não? Mas o perigo é quando desce para o nosso coração, e Eva desceu para o coração dela. E a Bíblia tinha dizendo, falado para que ela não vinha tocar, e ela toca, e não satisfeita que tocou, primeiro olhou, depois tocou, depois comeu. Se distraiu, perdeu o jardim por causa de distração. E outra coisa que nos distrai é o que, pastor? É olhar para aquilo que Deus não me mandou olhar. Gênesis capítulo 19 vai trazer a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra. Uma cidade envenenada pelo erro, pelo pecado, dominado pelo poderio das trevas, a ponto de como os anjos do Senhor descem na terra e vai visitar o servo do Senhor por nome de Ló. A Bíblia fala que eles vão querer abusar sexualmente dos anjos do Senhor. E Ló vai ofereço minhas filhas virgens, para que vocês usem, abusem delas, mas eles não. Nós queremos os homens que estão dentro da sua casa, mostrando para nós o grau de pecado, de imoralidade que estava dentro de Sodoma e Gomorra. Ah, eu vou te perguntar uma coisa. Se botasse esse século, botasse a época de Sodoma e Gomorra, quem se salvaria? Talvez você pode discordar comigo, mas está ruim ou não está ruim? Está fedendo, está fedendo. E esse cheiro já está chegando às narinas do Pai. E a ordem que os anjos dão à família, olha como Deus quer preservar a família, mas tem sempre alguém da família distraído. A ordem que Deus dá é o seguinte: vocês pegam o que é de vocês, saia da cidade e não olhe para trás. O corpo dela até saiu, sim ou não? Mas o coração permaneceu, sim ou não? É que nem o povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. Seu comportamento não mudou, seu palavreado era o mesmo, suas amizades eram o mesmo. Nas ocultas, Deus sabe o que você está fazendo. E quando aquela mulher negligencia a vigilância
e olha para trás, ela se torna uma estátua de sal, imóvel, parada, estática. E quando nós olhamos para dentro da igreja, vou falar universal, não só aqui, quantas estátuas estamos tendo no nosso meio, pessoas paralisadas. Mas por que se paralisou? Porque se distraiu com aquilo que não era para se distrair. Aleluia! Porque quando Deus falou, vigia. Porque as amizades, imagine eu, pastor, onde vocês me eu voltar as amizades que eu tinha lá no mundo, será que vai dar bom? Não vou lá, porque quando eu assim que eu vou lá porque eu vou pregar para eles. Daqui a pouco era eles encaixaçados que estavam pregando para o diabo, que era eu, dizendo o teu lugar não é aqui. Eu ainda chateado, cala a boca, não fala de Jesus, não quero ouvir evangelho não, meu irmão. E falava, quantas vezes você me convidou, depois de uma noite de drogas, e virava para mim, quantas vezes você me convidou, você não pode estar no nosso meio, você não pode se distrair, você é diferente, você tem que estar aqui para me resgatar, e não para fazer o que eu estou fazendo. Isso é verídico, presenciei, não foi boas experiências que foram com outras pessoas não. Eu presenciei as pessoas, os jovens, dizendo para mim, aleluia, o que você está fazendo aqui, o teu lugar não é aqui, e não compete. Aleluia. Eu não tenho que ir lá para conversar fiado. Eu tenho que ir lá para conversar acerca da verdade que um dia me alcançou e me libertou e me colocou nesta altar para pegar a palavra. Mas por quê? Eu era uma pessoa que se distraía facilmente. Então olhava para aquilo que não era para olhar. Quantas pessoas que deixou chamada por causa de pastores. A gente faz alguns gabinetes porque o pastor lá fez isso e aquilo, porque a missionária lá fez isso e aquilo, porque o líder lá fez isso e aquilo. Eu te pergunto, aleluia, naquele grande dia, aleluia, eles vão ter poder de te salvar? Estamos nos distraindo, deixando chamada, deixando os armamentos que Deus nos emprestou para pelejar contra as forças das trevas, aleluia, por causa de alguém que não morreu, que não pagou o preço, que não se despiu de glória nenhuma, que habitou entre os homens, aleluia, que não habitou entre os homens, se fez carne. Que isso? E ele, só ele. Aí estamos nos distraindo, ouvindo o que não é para ouvir, olhando o que não é para olhar, e mais o que, pastor? Contando o que não é para contar. Você está comigo e diz amém? Amém. Pastor, que texto você tem? Eu tenho um texto assim. O livro de Juízes vai dizer que é uma mulher estéril. O anjo vai lhe aparecer e vai lhe fazer uma promessa. Essa promessa que este menino seria consagrado, nazireu, separado. Ele tinha que seguir uma dieta, não poderia beber vinho, nem bebida forte, porque Deus, por intermédio dele, livraria Israel do poder da Filistia, porque até aquele momento que ditava as regras era o inimigo de Israel. Pastor, e tem isso? Tem.
Porque se pararmos para pensar, quem está governando a tua vida? Quem está governando a minha vida? Não tem como Deus governar a minha vida e eu viver em lugares que Ele não aprova, senhor não. E não adianta nós se escondermos, porque, voltando lá para Gênesis, quando Deus descia para encontrar, porque Deus é Deus de relacionamento, Deus descia para se encontrar com Adão. E aonde Adão estava? Escondido, sim ou não? Não adianta se esconder. Então este moço, ele nasce, mas ele vai se relacionar com quem não é para se relacionar. E vai falar o que não é para ser falado. Quem é este moço? Um moço chamado Sansão. E ele brincando com as coisas de Deus. E a Bíblia fala: horrível coisa é cair na mão de Deus. Vai brincando. Continua brincando. Continua distraído, dormindo. E ele vai brincando com as coisas de Deus, a ponto de revelar o que consistia a tua força. E a Bíblia fala que os inimigos se apoderaram de Sansão, vazaram os seus olhos. Quem enxergava já não enxerga mais. Quem era forte agora está fraco. E o banquete está sendo dado, o inimigo se alegrando pela derrota de Sansão. E Sansão, humilhado, ele pede para que alguém conduza as colunas do templo. Ele clama por misericórdia, mesmo depois de se distrair, de ouvir o que não era para ouvir, de ver o que não era para ver, de falar o que não era para falar. Mas Deus ainda estava disposto a dar a última oportunidade. E a maior raiva do adversário é essa. Porque quando Adão peca, tem até consequência, sim ou não. Mas tem veste de Deus para cobrir o dedo de Adão. Eu pergunto: que amor é esse? Então Jesus está instruído no Evangelho de Mateus, para que a igreja do Senhor, o colégio apostólico, ficasse vigilante, não se distraísse. Já reparou que era para você estar lá na frente? Aí você chega lá na frente, para onde você volta? Por que, pastor, isso está acontecendo na minha vida? Distrações, falta de vigilância, de prudência, de você entender que a única coisa que o adversário quer é que a tua alma pereça para toda a eternidade no inferno. Porque, gente, se o inferno não existisse, e se o céu não existisse, o que estaremos fazendo aqui? Então Jesus está dizendo: fique atento aos sinais. Agora é claro, é difícil falar isso. Jesus pegou para uma multidão, sim ou não? Mas poucos colocaram a tua palavra em prática. Imagine se o
como diz as experiências de algum, a minha alma se descolar do meu corpo, como se tira o sapato, como se tira o pé de dentro do sapato, e automaticamente eu vejo a cena de algumas pessoas se lamentando e chorando. E quando olhar quem vier me buscar não é o meu Senhor. Porque infelizmente nesse momento há pessoas em lugares de tormentos que um dia pregou igual nós pregamos, que frequentou a igreja igual nós frequentamos, eu fico olhando o que está debaixo do pano das igrejas brasileiras. Pastores se entregando à imoralidade sexual, pastores trocando as suas esposas e frequentando casas de prostíbulo. Pastor, o que isso é verdade? Pastor usando os dízimos de fiel para comprar cocaína e pagar prostituta. Pastor, isso é pesado, mas é verdade. Vamos ficar na vigilância. Porque sabe qual é o perigoso? É quando o pecado parece que é coisa normal. Já reparou isso? Que a primeira vez que você peca, ainda o Espírito Santo está ali. E você está fazendo isso. Aí você para o tempo, quando você vai lá de novo, o Espírito Santo de novo. Não faça isso. Eu creio que já aconteceu com algumas pessoas isso aqui. Mas chegou um momento que o Espírito Santo já não fala mais nada. Que momento é esse? É quando Sansão, quando Dalila grita, lá vem os filisteus contra ti. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus já havia se retirado de Sansão há muito tempo. Então atentos para os sinais. Os crentes têm que estar informados, ver jornal, ver sobre a geopolítica mundial, ver o que está acontecendo, analise as escrituras, ver as catástrofes naturais, a natureza gêmea, a natureza, ela foi abalada por causa do pecado. A natureza foi feita perfeita, como o homem também foi feito perfeito, mas ela geme por causa do pecado. Vê o que está acontecendo ao nosso redor. Vê o que Jesus deixou aqui em Mateus 24, o que não está acontecendo, e nós estamos dormindo. Nosso Deus está em último plano. Aí mais acima, eu não queria nem mencionar, a Bíblia vai dizer o seguinte: que seria como os dias de Noé, quando ninguém estava cuidando, se preocupando, até que veio as águas do dilúvio. Para nós encerrarmos, ministrar a ceia, no ano de 79, não me fala depois de Cristo, existe uma cidade com o nome de Pompeia, uma cidade italiana. Havia um vulcão que há 900 anos não entrava em erupção naquela cidade. Anos que não entrava em erupção naquela cidade. Segundo os historiadores, era um dia de festa em Pompeia, era um dia de alegria, estavam se preparando para apresentar as festas na praça.
quando pela primeira vez, depois de 900 anos, o vulcão explode. Diz que o cume do vulcão ele se partiu em dois. Automaticamente os moradores saíram para fora daquela cidade, mas permaneceram ali, fazendo as mesmas coisas. E daqui a pouco, passando algumas horas, novamente o vulcão, jogando cinzas tóxicas e larvas. Havia 20.000 habitantes na cidade de Pompeia. Desses 20.000, 16.000 foram mortos por causa da lava, da intoxicação do vulcão. Assim diz alguns estudiosos. O que o senhor quer dizer com isso? Se eles fossem prudentes e vigilantes, na primeira reação do vulcão eles ficariam ali, eles se salvariam para fora. Nós estamos aqui dizendo que Jesus está voltando, mas vamos sair daquela porta para fora. Alguns vão continuar traindo suas esposas, alguns vão continuar vivendo vida dupla, porque isso existe. E ainda subimos os altares das nossas igrejas. Mas os sinais estão aí. E a Bíblia fala: como não perceberem, o Filho do Homem virá. Você quer a volta de Jesus Cristo? Você quer? Levanta a tua mão se você quer a volta do Senhor Jesus Cristo. Se Ele voltasse hoje, você subiria? Faça essa pergunta para você mesmo. Você subiria? Pastor, subiria não, então dá tempo ainda. Olha o amor dele por você e por mim. Ele poderia lhe dar uma palavra que você vai ter um carro, vai completar aquela faculdade, rapaz, vai ter dinheiro no banco. No banco vai te dar um cartão de 100 mil reais para você gastar de bônus. Mas não, ele falou, rapaz, vigilância. Atenção, eu estou voltando para buscar uma igreja. Mas que igreja é essa? É uma igreja que alvejou as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Porque Apocalipse 16 que ele vai dizer que ele virá como ladrão. E feliz é aqueles que ficam na vigilância e que guardam as suas vestes. E se o raio-x de Deus passar aqui agora, será que as minhas vestes espirituais estão brancas, estão límpidas, aleluia, estão como a pura lã? Como é que está as suas vestes nesta noite? Não é vergonha não, fala: Senhor, purifica as minhas vestes pelo teu sangue. Porque se o Senhor voltar hoje para buscar esta igreja, eu quero me encontrar contigo nos ares. Eu quero estar para toda a eternidade com o Senhor. Aleluia, Jesus. Porque gente ficar, imagine, botar ele esse tempo todo aqui, matando obra, cavando essas sapatas da igreja, o cara vai ser queima, e pá, exortando, consolando, orientando, e no final, quando eu parti sem Jesus. Se for para partir sem Jesus, eu volto para o mundo.